Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nosso assunto é sobre os valentes de Davi. E nós vamos abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Samuel, capítulo 23, verso 8. Segundo Samuel 23, a partir do verso 8. A palavra diz assim: estes são os nomes dos valentes que Davi teve: José de Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o Eslita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor obrou um grande livramento. E o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. Amém. Irmãos, este assunto é um assunto que está relacionado com a obra de Davi. Os irmãos já conhecem aquele assunto da obra de Davi, como terminou a obra de Davi, tipo do Senhor Jesus, como ele alcançou o projeto. Davi foi aquele que lutou pelo seu povo. Davi era o comandante. A obra de Davi, como guerreiro, como comandante de exércitos, era a figura perfeita daquele que é o nosso comandante, a figura do Senhor Jesus como o nosso comandante, aquele que luta pelo seu povo, pela sua igreja. E, ao contrário, a obra de Saul terminou num verdadeiro desastre. Lá no conselho da feiticeira, o exército derrotado pelos filisteus, os soldados sem coragem para enfrentar Golias, homens que não eram adestrados no uso do arco. Assim terminaram os dias de Saul. Há uma semelhança muito grande entre a obra de Davi e a obra no nosso meio hoje, naquilo que concerne na disposição de enfrentar toda a luta para essa obra ser estabelecida. E é por isso que o Senhor conta no meio do seu povo com aqueles que são os valentes desta obra, aqueles que são capazes de enfrentar toda a luta, toda a adversidade, todo o exército adversário, para que a obra do Senhor prevaleça, para que ela seja estabelecida. É por isso que foi exatamente nos dias de Davi que todas as fronteiras de Israel foram totalmente conquistadas, para mostrar exatamente aquilo que o Senhor Jesus iria fazer. As fronteiras do coração do homem, elas iriam ser totalmente conquistadas exatamente pelo Senhor Jesus,
que é o nosso comandante. Muito bem. As mesmas vitórias que Davi teve, as vitórias que ele teve estavam sempre relacionadas com esse grupo de valentes que Davi possuía. Ele possuía 37 valentes. Isso está lá no verso 39. 37 valentes. Capítulo 23, do verso 14 ao verso 23, nós não lemos aqui, era o número de valentes que Davi possuía. Eram 37. Por que 37? 3 é o número da trindade, 7 é o número da perfeição. Então isso para que a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja estabelecida como uma obra perfeita, tudo que o Senhor precisa é de servos do Senhor escolhidos, como Davi tinha nesses 37 valentes dele. A igreja hoje é composta assim também, de valentes. Valentes que confiam num só comandante, porque o número 37 é um número primo. Ele só é divisível por ele mesmo, que dá 1, ou então dividido por 1 dá 37. A obra do Senhor ela é assim, ela é composta de um número de valentes, que o maior resultado do trabalho desses valentes, as grandes vitórias deles, é o fato de nós termos um só comando. É o comando do Senhor Jesus, é o comando do Espírito Santo, é o comando da revelação. Interessante que, no meio desses valentes que Davi teve, os irmãos terem uma ideia, uma certa vez estava, e isso está nos versículos seguintes que nós não lemos, Davi estava numa peleja contra os filisteus. E os filisteus tinham cercado o poço de Belém. Era até uma tática de guerra que se usava muito nos dias de Davi, para que os povos vencessem as batalhas. Eles normalmente usavam esse tipo de tática. Ou cercavam os poços de água, para que as pessoas morressem de sede, ou cercavam os campos produtivos. E nesse dia, o poço de Belém estava cercado. Havia uma guerra travada entre Davi e os filisteus. E lá a uma certa altura, Davi, no meio dos seus valentes, ele desejou tomar da água do poço de Belém. Diz: quem me dera tomar da água do poço de Belém, aquele que está junto à porta. Foi a expressão de Davi. Bastou Davi exclamar isso, manifestar esse desejo dele. A palavra diz que alguns daqueles valentes saíram dali, foram até Belém, romperam o cerco dos filisteus, e foram até o poço, que estava junto à porta, apanharam da água e trouxeram aquela água até Davi. Ele ficou maravilhado com aquilo, com aquele ato de bravura dos seus guerreiros, dos seus valentes. E ele pegou aquela água e derramou, ele não tomou a água, mas derramou aquela água perante o Senhor. E disse assim, que ele não se sentia digno de tomar aquela água, porque aquela água ali representava o preço do sangue, o preço da vida daqueles seus valentes. Ele então tomou daquela água, pegou aquela água na mão e derramou perante o Senhor, e não bebeu daquela água. O que é interessante nesta passagem é que esse ato de bravura dos valentes de Davi é o mesmo ato de bravura dos valentes desta obra. Aqueles que são capazes de romper o cerco dos filisteus. Porque hoje o que está acontecendo? Belém, o nome Belém significa casa do pão. E era lá em Belém que estava o poço. Porque são duas figuras do Senhor Jesus. E nessa hora, a religião está cercando esse poço. Está impedindo que as pessoas tenham acesso ao poço, à fonte da revelação, a fonte das águas vivas.
está impedindo que as pessoas tenham acesso a uma experiência pessoal com Jesus para descedentar as suas almas. Então estão cercando, o poço está cercado. A religião está impedindo isso. Mas nessa hora, o Senhor conta com os seus valentes desta obra, que são capazes de romper essa barreira. A barreira da religião, a barreira da tradição, a barreira do movimento, conforme foi a aula anterior aqui, e rompem essa barreira, esses valentes. Eu me lembro agora, nesse último ano, uma família que se converteu. Chegou o final do ano, essa família tinha sempre o hábito de comparecer a uma festa de fim de ano de família. Eles eram pertencentes a um grupo religioso, idólatra. Eles tinham se convertido, disse, agora nós não podemos comparecer a essa festa. E a família fez o convite, os familiares, e eles foram diante do Senhor, consultaram o Senhor mostrou as dificuldades, não compareceram lá, e enfrentaram uma avalanche muito grande contra eles, mas eles foram capazes de romper essa avalanche, essa barreira de ordem familiar, para permanecerem firmes diante do Senhor, correndo o risco de vida, de perder até os laços familiares, serem rompidos, e alguns até mesmo romperam laços familiares com eles, porque não compareceram àquela festa, que era a tradição de todos os anos. Mas eles foram tão valentes que o Senhor deu a eles uma vitória. Agora, no início do mês de fevereiro, o primeiro daqueles familiares se converteu ao Senhor. Então essa água é uma água preciosa. Davi não quis beber dessa água, porque era uma água que só quem era digno de beber dessa água era o Senhor. Por isso que ele derramou perante o Senhor. É por isso que nessa obra não há louvores para homens, destaque para pessoas. A água ali que Davi não quis beber, é uma água que é do Senhor, o louvor é do Senhor, a glória é do Senhor. O mérito é do Senhor. Por isso ele não quis beber daquela água. Então vejam os irmãos que Davi tinha valentes assim. Tinha um que era Abisai. Abisai, a palavra fala aqui a respeito dele, no verso 18. Ele enfrentou um grupo de filisteus que se levantaram contra ele, no verso 18. Ele levantou a sua lança contra 300 pessoas. Ou seja, ele brandiu, ou seja, ele levantou, ele alçou a sua lança. E ele criou uma barreira para aquelas 300 pessoas, eram 300 pessoas de um exército. E eles não conseguiram enfrentar Abisai, um homem sozinho com uma lança na mão. E hoje, quando nós vemos um servo do Senhor, um obreiro, um responsável por um grupo, portando na sua mão uma palavra revelada, ele consegue fazer a mesma coisa. É um valente de Davi. São os Abisais dessa obra. Quando eles empunham uma palavra revelada na sua mão, não há ninguém que resista. Não há contestação. Um dia desse nós estávamos num culto, semana passada, de inauguração de uma Câmara de Vereadores de um município. Tinha mais de 300 pessoas ali. Pronto, pode abaixar. Mais de 300 pessoas ali. E uma palavra revelada estava sendo passada para eles. Tinha ali pessoas de credo religioso, tinha ali pessoas da sociedade, tinha políticos, tinha empresários. Aí lá fora, um repórter de uma rádio local, até evangélica essa rádio, começou a fazer perguntas ali às pessoas que estavam naquele culto, a um vereador, a um deputado, a um empresário. O senhor assistiu a um culto evangélico aqui hoje, o que o senhor achou? E aquelas entrevistas acabaram sendo divulgadas pela rádio local. E a impressão de todos eles era a mesma. Diz, olha, eu nunca vi um negócio desse. Eu nunca ouvi uma palavra assim.
Outros dizem, eu me senti muito bem, porque havia ali alguém que estava alçando uma lança, era uma palavra revelada, não havia contestação, ninguém criticou, a cidade inteira tomou conhecimento daquele culto, foi uma repercussão assim, extraordinária, para não dizer que ninguém criticou, o padre criticou. Então, é o valente de Davi que levanta uma palavra revelada, uma lança, e ele alçou, ele levantou, ele brandiu aquela lança. Então, Davi tinha valentes assim. Outro deles, agora é interessante que Abisai, uma palavra interessante aqui no verso 19, apesar de ter sido um homem com essa capacidade de guerra, o texto diz assim no verso 19, porém, aos primeiros 3 não chegou. Porque desses 37 valentes que Davi possuía, ele possuía 3, que eram os mais valentes. Foram esses 3 a respeito dos quais nós lemos no texto. E Abisai, apesar de ter tido esse ato tão notável, tão heróico, o texto diz que ele não chegou aos 3 primeiros. Aí o verso 20 fala de Benaia. Benaia era outro valente de Davi. Que nós estamos identificando nesses personagens de Davi, nesses valentes de Davi, como é que são os valentes da obra. O grande feito de Benaia, aliás, os grandes feitos de Benaia, o primeiro foi que ele feriu 2 fortes leões de Moabe. Eram os guarda-costas de Moabe, que espalhavam terror no meio dos filhos de Israel. Eram chamados, eram homens fortes, chamados de leões de Moabe. E esses 2 fortes leões de Moabe, leão, ele gosta muito de uma coisa chamada carne. E por que 2 leões? Porque hoje, quando nós falamos dos grandes adversários do valente desta obra, que são adversários do valente desta obra, nós falamos esse aqui, a carne e o adversário. Esses 2 aqui se resumem num só, que se chama mundo. O mundo é a somatória da carne e do adversário. Mas Benaia foi capaz de vencer os 2 fortes leões de Moabe. Isso para Davi era muito simples, porque Davi a essa altura já tinha vencido um leão e tinha vencido um urso, além de ter vencido o gigante Golias. Então os valentes de Davi tinham a mesma característica dele. A outra coisa que Benaia fez foi quando ele desceu e feriu um leão na toca, no tempo da neve. O leão estava lá hibernando. Ele desceu lá na toca do leão, no tempo da neve, arrancou o leão de lá e matou o leão. Que sujeito notável. Não é qualquer pessoa que faz uma coisa dessa, mas Benaia fez. Aquele leão que estava ali, ele mostra exatamente aquele que está de acordo com a frieza espiritual. Na neve ali é a frieza espiritual. É nesse lugar que o leão se intoca. É ali que ele fica intocado. É a carne conservada pelo gelo. Se há um negócio que conserva a carne, é o gelo, é a frieza espiritual. Mas ele desceu ali. Por que ele desceu? Porque lugar de frieza espiritual é sempre descida. Frieza espiritual é queda, é descida, é lá embaixo. Por isso que ele desceu. Mas ele foi lá e tirou o leão e matou o leão. Meus irmãos, essa hora é uma hora em que
A carne está buscando exatamente isso, um lugar de frieza espiritual. Começou um declínio espiritual, pode notar que daqui a pouco começa a se dar valor àquilo que é da carne. Todas as vezes que se valoriza a carne, a frieza espiritual vem junto. Mas o valente de Davi, não, o valente de Davi, ele é capaz de arrancar isso, ele tira isso da vida dele, ele destrói isso na vida dele. Esse foi o feito de Benaia. E teve um terceiro feito de Benaia. Foi quando ele encontrou um homem egípcio, verso 21, homem de respeito. E na mão do egípcio havia uma lança. Aí Benaia desceu a ele, ao egípcio, com um cajado na mão, e arrancou a lança da mão do egípcio e matou com a sua própria lança, com a própria lança do egípcio. Aquela lança ali era chamada lança de tecelão, o arpão de tecelão. Aquilo era próprio do egípcio. Essa atitude de Benaia era uma atitude muito comum existir quando dois exércitos se digladiavam, que era escolher um campeão de um exército para lutar com o campeão do outro exército, para que não houvesse muito derramamento de sangue. Então eles escolhiam o mais forte de um exército contra o mais forte do outro. Aquele que vencesse, ele tinha direito sobre o exército vencido. Isso para evitar muito derramamento de sangue. Era assim que se decidiam as batalhas. Olha, o tecelão era aquele egípcio que vestia os egípcios. Era ele que tecia as roupas dos egípcios. O Egito é tipo do mundo. E o mundo tem seus tecelões, aqueles que têm suas argumentações. Então, cada ponto do tecido é uma argumentação, é um ponto de vista, é um aspecto filosófico de vida. É a arma do egípcio. São as tendências que são lançadas, os ditames, as formas de vida, os costumes e por aí vai. Então isso é o que o arpão do tecelão lá no Egito, ele fazia. Agora, quando Benaia vai até ele, Benaia era soldado, era um guerreiro. Ele não vai com a mesma arma. Ele vai com um cajado na mão. Por que o cajado na mão? Porque o cajado na mão significa o quê? A direção do Espírito. A direção do Espírito. Em outras palavras, ele foi na revelação. Então, contra argumentos, tem que ir na revelação. Eu me lembro de uma experiência que eu tive numa igreja onde eu estava, era em Brasília. Estava lá hospedado, e eu ia pregar no culto à noite. Aí um irmão nosso, que é poeta, escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, estava lá. Ele disse: pastor, que bênção, o senhor vai pregar hoje aqui? Eu vou convidar uns amigos meus para estarem aqui hoje à noite. Eu disse: rapaz, misericórdia. Eu sabia quem eram os amigos dele. Escritores, poetas, membros da Academia Brasileira de Letras, lá de Brasília, estavam num congresso lá. Eu disse: o que eu vou pregar para esse pessoal? Eu? Não, pastor, fica tranquilo, nós vamos clamar. E resultado, ele levou 8 imortais lá. E eu fui pregar para 8 imortais. Não, os membros da Academia Brasileira de Letras são chamados de imortais, né? Eu, pobre mortal, eu disse: Senhor, só com a revelação. E o pior foi o seguinte: na reunião ali do culto profético, o Senhor deu uma revelação ao irmão lá, que já me desmantelou. Não era o que eu planejava pregar, era outra coisa. Falei: pior ainda, e agora? Eu fui para lá para o púlpito, igreja lá de Asa Sul, em Brasília. Eu vendo aqueles homens lá e clamando ao Senhor: Senhor, tem misericórdia. Resultado, no final, nós fizemos um atendimento a eles por atacado.
todos de uma só vez. E o irmão, naturalmente, tinha que estar do lado para traduzir ali o português. E um deles deu uma impressão lá sobre a mensagem. E eu disse, glória a Deus, para esse moço dizer isso. E ele, quando ele falava, eu fiquei preocupado de ele estar falando assim como político, mas ele não era político, ele era poeta. E se fosse político, eu não acreditaria não. Mas o que ele falou com lágrimas nos olhos. E eu fiquei maravilhado. Eu disse, que maravilha, é o cajado na mão. A revelação do culto que o Senhor tinha dado foi o suficiente para desmantelar ali um imortal. E foi uma bênção. Então, hoje, para os irmãos terem uma ideia, aquilo que foi a experiência de Benaia, um cajado na mão, hoje o que nós pregamos como revelação na obra, nós temos que pregar aquilo que é o resultado de uma experiência nossa, com o nosso instrumento de trabalho, que é a revelação. A experiência com a revelação. Nós temos hoje obreiros, pastores, servos, no seu dia a dia, nas suas profissões, não são pastores, estão pastores, não são diáconos, estão diáconos. Não são professoras de crianças e adolescentes, estão professoras de crianças e adolescentes. Mas quando elas vão ali, ou eles vão ali, na revelação, então o argumento do tecelão ali, ele morre com a própria arma dele. Morre com a própria arma dele. Meus irmãos, os valentes de Davi, portanto, eles eram homens assim. Quando nós vemos na obra hoje, eu me lembro de um parente meu, pertencente a um grupo evangélico, que ele me procurou um dia e falou, rapaz, eu estou maravilhado, porque eu moro lá no meu bairro há 25 anos.